Salmo 95, versículos 6 a 8 diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Qual o sentido de ajoelhar? Se pôr de joelhos. O sentido é tanto figurativo quanto literal, mas ajoelhar significa você se abaixar, você se humilhar. O oposto de humilhar é você se exaltar, é você se levantar. Então, ao ajoelhar, você está dando a ideia de se humilhar, se abaixar, se submeter, se colocar debaixo, tanto, como eu disse, tanto fisicamente, você fica de joelho, você está abaixado, quanto espiritualmente. Ajoelhar-se, então, é um ato de submissão a outro. Inclusive, até nos dias de hoje, na coroação, por exemplo, do o rei Charles e antes dele a mãe dele, os demais nobres da família real e outras pessoas dignas, importantes, eles vão perante o novo regente e eles se ajoelham. É um ato simbólico, mas aquilo representa que a pessoa está se colocando debaixo da autoridade do novo regente. Ajoelhar-se perante Deus, do mesmo modo, é você se humilhar perante Deus, e você se submeter. É como se fosse uma demonstração física, algo palpável, concreto, visível, de uma submissão que você não vê. Você não vê a submissão de alguém, salve os seus atos, suas decisões, mas ao ajoelhar você está então ratificando essa submissão à sua vontade. É claro que se o ajoelhar for apenas um ato ritualístico e um ato apenas vazio, de nada vale. Você dobrar o joelho, se rebaixar, mas se o seu coração está duro, seu coração está distante de querer se submeter a Deus, o ato de ajoelhar não quer dizer nada, é apenas algo ritual. Assim como palavras, assim como ações vazias, se elas são apenas uma fachada, sem respaldo nenhum, então a ação, a palavra são absolutamente vãs. E nós lemos aqui no Salmo 95 que o salmista está chamando a nós a adorar, está nos chamando a prostrar, está nos chamando a ajoelhar, no versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante de Deus. Esse chamado para adorar, se prostrar e ajoelhar não é apenas para um show, não é uma fachada, não é um ato vão e vazio, mas sim é um verdadeiro reconhecimento de certas coisas que nós vemos a seguir. No versículo 6, ele refere a Deus como o nosso Criador. No versículo 7 se refere a ele como Deus, como o pastor e nós suas ovelhas. Então, quando você se ajoelha em espírito e em verdade, você está consentindo, você está reafirmando que você está reconhecendo a majestade, a autoridade de Deus. Então, esse ajoelhar, ele é tanto literal e físico quanto espiritual. Essa palavra ajoelhemos ou ajoelhar, no versículo 6, ela é a palavra hebraica, a palavra barak. Barak significa ajoelhar, mas essa palavra barak, além de ajoelhar, também significa, curiosamente, abençoar. É a mesma palavra, barak é ajoelhar e também abençoar. Ou seja, é uma bênção
essa demonstração de submissão. Ela pode ser a causa ou o efeito de uma bênção. Eu vou dar um exemplo com um versículo aqui. Jeremias 17 e versículo 7. Vamos ver só duas ramificações e ilustrações dessa palavra. Barak quer dizer ajoelhar ou abençoar, ou bênção, ser abençoado, abençoar. Pode ser qualquer uma dessas coisas, um verbo, um adjetivo, um substantivo, a palavra barak. Jeremias 17 fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Se você olhar essa primeira letra aí, bendito o homem, essa palavra bendito é a palavra hebraica barak, que significa o quê? Ajoelhar. Então você veja como ajoelhar e abençoar é o mesmo sentido. Mas o que isso está nos falando então em Jeremias 17:7, quando diz bendito ou barak, o homem que confia no Senhor, está dizendo que confiar no Senhor é uma bênção, que é bendito o homem que confia no Senhor. Mas veja que curioso, esse barak, que é bendito, também significa o quê? Ajoelhar, se submeter, se curvar perante Deus. Ou seja, confiar no Senhor é uma forma de nós nos ajoelharmos, rebaixarmos, nos submetermos ao Senhor. Isso é muito importante, muito significativo. Porque o que isso indica é que se eu não me submeto, se eu não confio, se eu não tenho minha confiança no Senhor, quer dizer que eu não estou me ajoelhando, eu não estou me rebaixando, eu estou fazendo o oposto, que é o quê? Eu estou me exaltando. Eu estou me levantando. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando Deus é a nossa confiança, nós estamos nos ajoelhamos e dizendo basicamente isso: seja feito a vossa vontade. Eu vou aguardar, eu vou esperar, eu vou confiar, eu não vou tomar as coisas nas minhas próprias mãos, eu não vou tomar as decisões, eu não vou tomar a frente, eu vou aguardar, eu vou esperar, eu vou confiar. Bendito o homem que confia, ou seja, ajoelhado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nós podemos ser abençoados ou nós podemos ajoelhar perante Deus confiando nele. Então, quando nós não confiamos nele e nós tomamos as nossas decisões, nós tomamos as nossas resoluções sem consultar a palavra, sem consultar o que Deus faria, nós estamos nos levantando, estamos fazendo o oposto de ajoelhar, nós estamos levantando e dizendo não. Eu não vou esperar, eu não vou me curvar. Outro exemplo, Provérbios 22, versículo 9. É outro exemplo que ilustra essa ramificação do que é ajoelhar, do que é abençoar. Provérbios 22, versículo 9 fala assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Não há nenhum prêmio aqui, mas essa palavra abençoado é a palavra barak, mais uma vez. Então, o que nós podemos deduzir aqui? O que vê com bons olhos será abençoado. Ou o que vê com bons olhos se ajoelha. Por quê? Porque dá do seu pão ao seu pobre. Essa palavra pão na Bíblia, ela significa, primeiramente, alimento, mas não somente. Pão também pode significar sua substância, ajuda, qualquer coisa que venha providenciar alguma bênção. Tá? Não quer dizer que é só limitado a pão, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer benefício, qualquer benção que você faça, no caso aqui alguém necessitado. Então, o que vê com bons olhos, o que quer dizer isso? O que seria ver com maus olhos? Maus olhos seria aquela pessoa, eu tenho como ajudar alguém, eu vejo minha necessidade e os meus bons olhos vão lá e ajudam. Se eu não tenho bons olhos, eu não vou ajudar. Eu vou virar os olhos e falar, problema do pobre, quem mandou ser pobre? Por que não pensou nisso antes? Por que não pensou nisso antes de decidir ser pobre? É mais ou menos isso o que a pessoa que não tem bons olhos faz. Ela não ajuda, ela não abençoa. Então, o que podemos tirar daqui? Quando nós nos compadecemos de pessoas necessitadas, isso, claro, não quer dizer alguém que está com fome, que seja pobre, mas alguém que tem uma necessidade.
alguém que poderia ser abençoado, que nós poderíamos abençoar de alguma forma. Quando nós nos compadecemos de pessoas necessitadas, o que nós estamos de fato fazendo ali, nós estamos nos ajoelhando. Nós estamos nos rendendo, nos rebaixando perante Deus. E quando nós temos condições de ajudar, a Bíblia refere também a fazer justiça, intervir, nos interjectar em alguma situação para ajudar alguém que está necessitado de alguma forma, nós estamos sim nos ajoelhando perante Deus. Nós estamos então nos rebaixando, é um ato de submeter a Deus. Que é isso que Deus que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos canais das bênçãos dele. Então, com esse pensamento em mente, eu quero hoje trazer uma mensagem e eu quero ver a questão do ajoelhar sendo um submeter, um humilhar, um rebaixar. E o tema de hoje é o Deus ajoelhado. O Deus ajoelhado. Filipenses, em suas Bíblias, capítulo 2, nós vamos começar vendo sobre esse Deus ajoelhado. Lembrando que o ajoelhar também quer dizer abençoar. Filipenses 2, olhe comigo no versículo 4. Filipenses 2 e versículo 4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. Presta atenção. E achado na forma de homem, diz o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então aqui nós vemos que ajoelhar é um ato de submissão e humildade. E fala aqui que Jesus humilhou-se. Ou seja, Jesus se rebaixou, Jesus se humilhou, Jesus se submeteu, e ele nisso, ao se tornar homem, na sua encarnação, ele então efetuou o maior ato de humildade possível, onde o próprio Deus, como nós lemos aqui em Filipenses, o próprio Deus, ele se rebaixou, ele deixou a glória do céu, e ele então se encarnou, ele se fez achado em forma de homem, ele se fez homem, ele se tornou humano, e ele humilhou-se, ele se rebaixou. Ele é Deus, mas ele se rebaixou em forma de homem. Ele não deixou de ser Deus. Ele era o Deus homem, ou o homem Deus. 100% Deus, 100% homem. Mas ele se humilhou, ele se rebaixou. Para quê? Para nos abençoar. Lembra que o ajoelhar quer dizer o quê? Ajoelhar quer dizer dobrar o joelho ou abençoar. Então Jesus se humilhou para nos abençoar. Jesus se ajoelhou por nós. Ele se humilhou, se ajoelhou para nos abençoar com a maior bênção, que é a bênção da salvação. E é fascinante ver aqui a natureza e o amor de Deus que o levou a se rebaixar, a se humilhar, efetivamente se ajoelhar a nós. O Criador se humilhou, se ajoelhou pela sua criatura. Aqui nós temos o Deus Criador do céu e a terra, o Deus que tem tudo na palma da sua mão, se humilhou, literalmente se rebaixou, tomou forma de homem para nos abençoar, para ajoelhar por nós. Isso é amor verdadeiro, isso é o exemplo do amor de Deus, do amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é aquele amor que não precisa de reciprocidade, ele não precisa
ser provocado, ele não precisa ser incentivado. É um amor totalmente sem ego, ou requerimento, ou exigência alguma. Se não existisse a humanidade, Deus seguiria sendo Deus em sua grandeza, no seu poder, na sua majestade, em todos os seus atributos. Ele não deixaria de ser Deus se não existisse a humanidade. Ou seja, Deus não precisa da humanidade. Deus não fez isso para que houvesse algum retorno. Nós não amamos Deus primeiro, Deus nos amou primeiro. Então não há nada, por isso que essa noção de perder salvação, tem que perseverar até o fim, tem que fazer, é tão sem sentido. Deus não precisa do homem. O fato que ele se humilhou, se ajoelhou para nos abençoar, nos beneficiar, demonstra o amor perfeito, o ágape dele. Ele não precisava, ele não fez isso para a gente, agora eu vou bater palma para Deus. Agora, não, Deus não precisava. Toda a humanidade podia nem ser criada, ou ter sido destruída. Ele não precisaria ter mandado Noé fazer uma arca, vou acabar com tudo e deixar para lá, mudar de ideia. Não. Ele fez tudo isso para resgatar a humanidade que caiu com Adão e Eva. Ele poderia ter deixado Adão e Eva no estado caído. Não. Ele fez isso por amor. Ele fez isso, ele se rebaixou para nos abençoar. Deus então escolheu se ajoelhar, se humilhar, se rebaixar. Como nós lemos no versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E a morte de cruz foi o preço para a nossa salvação. Então nós vemos aqui o Deus ajoelhado, o Deus Criador ajoelhando, se humilhando perante a sua criatura, para que a sua criatura pudesse ser resgatada e salva da morte. Bom, esse é o Deus ajoelhado, o Deus que se rebaixou. Se nós, sendo povo de Deus, sendo ovelhas da sua mão, ele sendo nosso pastor, então cabe que se Deus é um Deus ajoelhado, então o crente também deve ser o crente ajoelhado. O crente que se humilha, o crente que se rebaixa, o crente que abençoa. Olha comigo em Tiago 4, versículo 6. Quero agora ver um pouquinho a respeito, não do Deus ajoelhado, mas do crente ajoelhado. Que uma coisa deve seguir a outra. Se Deus, sendo Deus, se Deus, o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, se humilhou, se rebaixou, se ajoelhou, nos abençoou, então nós devemos seguir o exemplo. Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é humilde? O que se rebaixa, o que ajoelha, o que se humilha. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque sujeitar é se humilhar, se rebaixar, se colocar debaixo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos, mais uma vez, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui eu quero que você imagine na sua mente. Humilhai-vos perante o Senhor, ajoelhai-vos, rebaixai-vos, se rebaixe, e ele vos exaltará. O que é isso? Ele vem e nos exalta. Que interessante. A figura de alguém ajoelhado, prostrado, rebaixado, aí Deus vem, pega aquela pessoa. Na minha mente eu vejo ele pegando nosso rosto, levantando, pegando nossa mão e nos levantando, nos exaltando. Ah, pastor, eu quero isso. Humilhai-vos perante o Senhor. Aqui não está falando de a gente ficar de joelho.
Também pode, seria a demonstração, a concretização. Mas aqui estamos falando numa submissão, humilhação real, em espírito e em verdade. E quando nós nos humilhamos perante Deus, Ele nos exalta. E o que acontece, pastor, quando nós nos exaltamos? Aí fala aqui que Deus resiste, versículo 6. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a pessoa que não está ajoelhada, humilhada, a pessoa que chega lá, eu sei melhor e mais do que Deus, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que devem fazer, a pessoa que... Essa pessoa Deus resiste. O que é isso? Você está de pé, estou orgulhoso, estufado, Deus vai lá e faz assim, ó. E resiste, te rebaixa. Então nós devemos nos humilhar, porque senão Deus vai nos humilhar. Deus vai nos resistir, Deus vai nos rebaixar. Agora, se nós nos rebaixamos, nos humilhando, nos sujeitando, ajoelhando perante Deus, Ele vem e nos exalta. Mas aí está então o crente ajoelhado. Então Deus ajuda os humildes. E os humildes são os que se humilham, os que ajoelham. A estes fala, Deus dá graça. E Deus exaltará. Eu quero graça. Eu quero ser exaltado. Para isso temos que nos ajoelhar, nos humilhar. E humilhar significa o quê? Abençoar. A palavra barak é ajoelhar ou abençoar. Isso no Velho Testamento, no grego, não tem essa mesma correlação, mas o pensamento a gente pode trazer do Velho Testamento. Abram para Pedro, 1 Pedro capítulo 5, onde tem a mesma coisa de um ângulo um pouquinho diferente. Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 5, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Estou dizendo para os jovens ser sujeitos aos anciãos. Aqui a palavra ancião não quer dizer necessariamente idade cronológica. A palavra anciãos é alguém com sabedoria, conhecimento. Tá? Provavelmente alguém que tenha uma idade maior, apesar que sabedoria não se conta com anos. Você pode ter uma pessoa que tem pouca idade e grande sabedoria, você pode ter alguém que tem uma grande idade e não tem um pingo de juízo. Tá? Então não é questão de idade cronológica, mas quando você vê aqui ancião, é alguém com sabedoria. Ou seja, ouçam, não hajam sem buscar ou aceitar conselho. Hoje em dia, a grande parte da nossa sociedade diz o seguinte: nós não devemos olhar para trás para nos guiar pelo passado, mas olhar para a frente. Qual o problema disso? A frente é um caminho não testado, é um caminho não comprovado, é um caminho não experimentado. Quem sabe onde é que isso aqui vai dar? Enquanto você olhar para o passado, você tem toda uma referência, você tem toda uma comprovação se funcionou ou não. É o que a Bíblia fala sobre os antigos caminhos, não sair os antigos caminhos. Por quê? Porque já foram andados e tá, inclusive, esses antigos caminhos se refere, você está num campo, aquele caminho, aquela rota que é caminhada animais e as pessoas andam e ficam uma trilha. Você segue aquela trilha. Esses são os velhos caminhos. Não é? Por que a grama não está ali? Por que está marcado? Porque foi andado. É o melhor caminho, é mais caminhado. Por quê? Porque é comprovado. E para frente? Não, para frente você vai ser um bandeirante. Então nós temos que seguir os velhos caminhos. Não quer dizer que você vai voltar, mas você vai prosseguir na mesma direção e não sair inventando. Enfim, vamos voltar aqui para o texto que a gente ganha mais. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade. Humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é isso que nós lemos lá em Tiago 4? Versículo 6. Mais uma vez. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, Ele quer, Deus, Ele pode, Deus vai nos exaltar. Quando? Quando nós nos humilharmos, submetermos, ajoelharmos perante Ele. E mais uma vez, quando eu falo ajoelhar, não é o ato físico, mas você se ajoelhar de fato, em espírito e verdade, você se submeter, você reconhecer que Ele é Deus, o Criador, e você é apenas uma criatura,
entender que Ele é todo sábio e você não sabe de nada, é você deixar e colocar as suas decisões, a sua vida nas mãos dEle, traçando suas decisões, sua vida, baseando-se na palavra dEle. E outra coisa também, dizer isso, existe muita coisa na vida que não está explicitamente tratada na Bíblia. Vou dar um exemplo. Pastor, onde é que fala na Bíblia que não pode fumar? Eu não vejo aqui dizer não fumarás. Se na sua Bíblia diz isso, jogue fora e eu tenho uma nova para te dar, tá? Não tem. Então pronto, então pode fumar. A Bíblia não proíbe? Não. Em casos assim, você usa sabedoria e entendimento. Eu não quero adiantar muito porque tem uma mensagem no forno sobre sabedoria. Mas a verdade é essa. Então, nós usamos a sua palavra e a sabedoria que Ele nos dá. Mas quando isso é fazer o quê? Isso é nos humilharmos, nos colocarmos debaixo de Deus, atrás de Deus e segui-lo nas nossas decisões. Quando nós fazemos isso, algo maravilhoso, algo fantástico acontece. Ao nos humilharmos, Ele vai e nos exalta. Ele fala, levante. Levanta o rosto. Fique em pé. Caminhe agora nessa direção. Junto comigo. E junto nós caminhamos. E Deus então nos exalta, nos abençoa, nos protege, nos livra, vai nos fornecer tudo aquilo que nos é necessário. Por quê? Porque Ele dá graça aos humildes. Mas resiste ao soberbo. Se você não fizer isso, em vez de Deus estar caminhando com você, Ele vai estar lhe resistindo. Você vai ter Deus como inimigo, porque o inimigo resiste você. Se um exército quer avançar para aquela direção, o inimigo vai resistir o avanço. E acredite, você não quer Deus como seu inimigo. Você quer Ele do seu lado. Como? Ajoelhemos, vamos nos humilhar perante Deus para Ele então nos exaltar. Então devemos nos humilhar, devemos ajoelhar. Como que eu posso fazer isso, pastor? De um modo bem prático, nós podemos fazer isso sendo uma bênção para os outros. É uma forma de ajoelharmos, submetermos, nos colocarmos debaixo de Deus. Assim como o próprio Deus se humilhou, se rebaixou, se ajoelhou para nos abençoar. Primeiramente com salvação e com inúmeras bênçãos. Eu não vou cantar aqui, mas tem um hino. Conte suas bênçãos, cante uma a uma. E você verá quantas são. Vocês querem que eu cante, né? Tá certo, eu vou cantar depois em casa. Tá? Aí eu mando uma gravação para vocês. Então entenda. Uma das formas que nós nos submetemos a Deus é cumprindo dos propósitos que Ele tem para nós, que é o quê? Ser um canal de bênção. Ser um canal de sua bênção, da bênção de Deus. Quando eu abençoo alguém, é porque Deus me abençoou. Se eu abençoo alguém com um conselho sábio, bíblico, é porque Deus já me abençoou com aquele conselho sábio bíblico. Se eu abençoo alguém com uma ajuda física, sei lá, eu ajudo alguém a fazer uma mudança, está mudando de casa, eu vou lá ajudar ele. Só um exemplo. Você está ajudando com força bruta, força física, porque Deus lhe deu força e saúde. Então qualquer bênção com que nós podemos abençoar alguém é porque Deus nos abençoou primeiro. Se eu tenho qualquer maneira de abençoar alguém, é porque aquela bênção me foi dada por Deus. É como uma caixa d'água. Se eu sou uma caixa de bênção, só pode fluir bênção se a caixa estiver cheia de bênção e quem enche aquela caixa é Deus. Então, uma das formas que nós temos de nos submetermos a Deus é sermos bênção para os outros de N maneiras. Se eu ajudar alguém financeiramente, é porque Deus me deu condições financeiras de ajudar. Ah, pastor, eu queria tanto ajudar alguém financeiramente, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, se você não tem dinheiro para ajudar alguém financeiramente, é porque Deus não lhe deu condições financeiras de ajudar alguém. Não há nada de errado com isso. Mas ajude alguém de alguma forma, se não é com dinheiro, se não é com tesouro, temos o quê? Tempo, tesouro, talento. Você não pode ter tesouro, mas você tem tempo. Você tem algum talento, de alguma forma. Você pode ajudar. Talvez não é um grande talento, mas você pode ajudar alguém, de alguma forma. O que nós não podemos fazer, eu não vou abençoar ninguém. Eu não tenho tempo para ninguém, só para mim. O meu talento é só para o meu benefício. E o meu dinheiro, então, para mim, eu.
Isso não é se ajoelhar, porque Deus se ajoelhou, se humilhou, tomou forma de homem para nos abençoar com a bênção suprema que é a salvação. Então nós, se somos seguidores de Deus, se nós somos seguidores de Cristo, se nós levamos o nome de cristão, de crente, então a nossa vida deve ser caracterizada como uma vida de ajoelhar, que quer dizer o que também? Abençoar. Nossa vida deve ser uma de abençoar, de dispensar. Nós podemos ter a capacidade de olhar para trás em nossas vidas e ver uma trilha de bênçãos. Pessoas que nós abençoamos. Ah, pastor, mas eu não entendo da Bíblia. Bom, aprenda. Mas se mais nada, você pode apenas ser uma presença de encorajamento e conforto. E orar por alguém, com alguém. Ah, que eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem tempo. Você pode não ter dinheiro, mas tempo você tem. Você pode não ter dinheiro, mas algum talento você tem. Nem que seja o talento de ajudar em alguma coisa sem muito talento. Mas você pode fazer alguma coisa. O problema é que nossa mente, muitas vezes, nós equiparamos bênção com dinheiro. Bênção é dinheiro, bênção é ouro, bênção é prata. Isso não é verdade. Então, se eu não tenho dinheiro... E outra coisa, você não pode ter muito dinheiro. Eu conheço uma viuvinha que tinha 2 centavos. E ela deu 2 centavos. E Jesus falou, ela deu mais do que todos aqueles homens que estão dando da sua abundância. Então, mais uma vez, não é o quanto você tem. Deus alimentou a multidão com alguns poucos peixes, alguns poucos pães. Então, vamos ser uma bênção, todos nós ser uma bênção. E é para isso que nós somos chamados. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, isso aqui é Paulo, claro. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que vocação é essa? Engraçado porque o versículo 2 fala justamente isso. Como é digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Devemos ter a humildade de suportar, apoiar, carregar uns aos outros. Então aqui todos nós, isso falando de uma igreja local, devemos estar nos preocupando, orando, buscando formas de poder apoiar, ajudar. E quando nós fazemos isso, Deus nos exalta. Agora, se cada um olhando para a ponta do seu próprio nariz e se preocupando simplesmente para o que é propriamente seu, que inclusive é o que nós lemos lá em Filipenses 4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Quer dizer isso, não fique todo mundo só pensando no próprio umbigo. Não fique todo mundo só olhando para os seus problemas. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É a mesma coisa que fala em Filipenses 4. Devemos andar com humildade, porque fomos chamados para isso. Com humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros, ou seja, todos. Isso é uma forma de se humilhar, de se colocar debaixo do plano que Deus quer para nossas vidas. Então, humildade e submissão são fundamentais, sine qua non, para vivermos uma vida que honre a Deus e uma vida de ser uma bênção para os outros. Muito triste a pessoa que só pensa em ser abençoado. Não, eu oro para Deus me abençoar. Eu trabalho para Deus me abençoar. Tudo que eu faço é para Deus me abençoar. Que tal mudar essa direção? Eu oro para que Deus abençoe as pessoas. Eu trabalho para que eu possa abençoar as pessoas. Eu estudo, eu me aperfeiçoo, eu cresço, eu fico maduro para eu poder abençoar as outras pessoas. E não só. Quando a direção desse fluxo, a direção dessa perspectiva mudar disso, de eu, meu, para mim, e mudar para isso, Deus vai nos exaltar.
E até lá, enquanto eu estou nesse modo, o modo eu, o que Deus está fazendo? Deus está assim, ó, resistindo, porque isso é soberba. O que é soberba? Se colocar, se exaltar, o mais importante. Então Deus resiste. E Tiago fala sobre isso. Vocês trabalham, vocês brigam, vocês matam e nada tem disso. Vocês correm para cá, correm para lá, fazem tudo e nada conseguem. Por quê? Aí fala, Deus resiste o soberbo. Deus está resistindo você e ninguém resiste à poderosa mão de Deus. Porque eu estou pensando em mim, na minha carreira, no meu trabalho, no meu, eu. Isso não é humilde, ser humilde. Isso não é se sujeitar. E quando nós não nos sujeitamos a Deus, sabe quem está no nosso encalço? O diabo. Resistir a Deus, não, submetei-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Você muda essa equação, o diabo não foge, ele fica. Ele fala, é aqui que eu estou gostando. Porque ele, acima de tudo, é orgulhoso. Serei semelhante ao Altíssimo. Então temos cuidado com isso. Então humildade e submissão é importante. É colocar as necessidades e a situação de outros acima da nossa. Antes de tomar alguma decisão, tomar alguma atitude, pense, se coloque no lugar do outro, da outra pessoa. Qual impacto isso vai causar na outra pessoa? Se todo mundo pensar assim, está todo mundo servido, bem abençoado. Agora, quando ninguém pensa assim, está todo mundo, eu vou usar um termo aqui muito técnico, lascado. Porque cada um procurando o que é propriamente seu. Eu vou procurar tomar conta das minhas coisas, você da sua, e ninguém está tomando conta de ninguém. Ninguém está suportando, ajudando ninguém. É cada um por si e Deus por todos. Isso não tem futuro, gente. Deus existe. Quem assim pensa, que assim age. Então a natureza humana, temos que entender isso. A natureza humana, ela é carnal. Ela é propensa a pensar em nós. Em primeiro lugar, em segundo lugar, e em terceiro lugar. E quarto e quinto também. Isso é o normal, isso é o natural. Isso é carne. E todos nós, mesmo que salvos, ainda temos uma natureza carnal que precisa ser mortificada, rebaixada, controlada todo dia. Porque todo dia essa natureza carnal vai levantar a cabeça e vai querer dizer, ó eu aqui. E nós precisamos diariamente rebaixar isso. Quem você pode abençoar hoje? Ou melhor, já está tarde. Quem você poderia ter abençoado hoje? Quem você pode abençoar amanhã? O crente que se ajoelha, assim como Deus veio, se humilhou para nos abençoar, o crente ajoelhado é aquele que vive a vida buscando formas de como pode abençoar os outros. Alguém. Isso é a antítese do egoísmo, do egocentrismo, que diz o quê? Eu acima de tudo. Isso não é o crente ajoelhado. Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, Deus nos habilita, Deus nos capacita a levar bênçãos e a sermos bênçãos. Ele nos dá, como diz, Ele enche o nosso tanque de bênçãos. Ele nos exalta para que possamos abençoar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, Ele não só vai nos levar a querer fazer, mas vai nos levar a fazer. Depende dele. Como diz, não depende de mim. Eu não vou abençoar porque eu sou a fonte da bênção. Eu sou apenas o canal. A fonte da bênção vem do alto. E nós somos apenas um conduíte. Então, se ajoelharmos perante Deus e, consequentemente, perante os outros, então Deus vai nos exaltar para servi-lo sendo uma bênção adiante. Que foi exatamente o que ocorreu com Cristo. E eu vou repetir aqui o versículo 4 de Filipenses 2. Não atente cada um para o que é propriamente seu.
Cristo precisava ter morrido na cruz. Precisava. Por um motivo, nós. Se não fôssemos nós, ele não precisaria ter sofrido o que ele sofreu. Passar o que ele passou. Ele não fez isso, ele não atentou para o que é propriamente seu. Ele podia ter falado, sabe uma coisa? Estou fora, vou nada. Não é o meu problema. Eu não vou para o inferno. Eu não estou perdido. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse sentimento, essa vontade, esse coração. Não somos crentes em Cristo? Então temos que ter esse sentimento de Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Nós devemos ser servos, assim como Cristo tomou a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aí vem a recompensa no versículo 9. Por isso também Deus o exaltou. Lembra que quando a gente se humilha, se rebaixa, Deus vem e nos exalta? Foi o que houve com Cristo. Ele se humilhou, aí no versículo 9 de Filipenses 2, fala, por isso também Deus o exaltou, soberanamente. Ele deu um nome acima de todo nome. É o mesmo modelo. A gente se humilha, se coloca debaixo do que Deus quer que nós sejamos, da bênção que Deus quer que nós levamos, Ele vai nos exaltar. Ele vai nos capacitar. Então, humildade e submissão são duas coisas fundamentais na vida cristã. E viver a vida cristã sem submissão, sem humildade, você vai viver essa vida. Só não vai ser uma vida abençoada. Vai ser uma vida onde Deus resiste você a cada passo. Se você é crente, você não tem opção se vai viver a vida cristã. Você vai viver a vida cristã. Você só não vai ter ajuda e a capacitação e a exaltação de Deus. Porque você não está se ajoelhando, se humilhando. Então, com humilhação, submissão, ajoelhando, você vai caminhar a vida cristã vitorioso, exaltado e capacitado. Do mesmo jeito que Deus Pai exaltou Cristo, que se humilhou, tomando forma de homem, se colocando no nosso lugar. Então, próxima vez, se coloque no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse nessa situação, o que eu gostaria que fosse feito? O que eu não gostaria que fosse feito? Sabe o que é isso? É se ajoelhar. É tomar forma, é se colocar no lugar daquela pessoa. Vamos fazer isso e vamos ver como Deus então vai transformar a nossa vida nos exaltando.